Então, pessoal, o meu vídeo sobre o Caio deu o que falar e eu quero... Essa aqui é a segunda tentativa de gravar um vídeo aqui. Eu quero falar uma coisa, quero mostrar para vocês uma grande incoerência no Caio. Tá? De novo, ele pregando contra ele. Caio Fábio pregando contra Caio Fábio. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois vídeos dele. Um ele falando hoje sobre a palavra de Deus e outro ele falando antigamente, lá nos anos 90. O contexto é o seguinte, no primeiro ele está num podcast, eu acho, e ele está relativizando, obviamente, a Bíblia. Né? Ele tem feito isso faz tempo, né? Relativizando a autoridade da Bíblia. Interessante que ele não relativiza a autoridade dele, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, tu não vai levar tudo ao pé da letra, mas a palavra dele sobre a Bíblia tu tem que levar ao pé da letra. Isso é engraçado demais. Então, eu vou mostrar para vocês. Vejam o primeiro dele, relativizando a Bíblia, tá? Vou largar aqui. Esse negócio de dizer a Bíblia, a palavra de Deus de capa a capa, é idolatria. A única palavra de Deus concreta não é um livro, é Jesus de Nazaré encarnado. Isso é que se diz que nele... A única palavra é Jesus de Nazaré, não é um livro, tá? É Jesus de Nazaré encarnado. Olha isso. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não cabe num livro. Aí ele pega e cita Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para fundamentar algo contra a Bíblia, ele precisa da Bíblia. E isso que é um primor. Isso que é um primor no Caio. Cara, então para citar que a Bíblia não tem autoridade, ele cita a Bíblia, ele recorre à Bíblia para falar contra a Bíblia. Sabe? Então fica esse argumento, assim, né? De correr atrás do rabo, assim. E tem cara que cai num negócio desse, cara. E tem cara que cai. E daí ele bota a fotinho dele. Isso aqui é do Instagram dele. Isso aqui é do Instagram dele. É do Instagram. Eu conheci o fulaninho. Já notou que o Caio Fábio sempre conheceu todo mundo, né? Ele conheceu. Eu conheci o Nicodemos de chinelinho. Sabe? Alguém tem que chegar e dizer, eu conheci... Caio Fábio. Eu conheci teus sermões, Caio. Tu engana quem não te ouviu. Tu engana um novo público. Mas quem te ouviu sabe que tu não é mais a mesma pessoa. Ah, pastor, e qual o problema ele não ser a mesma pessoa? Nenhum, contanto que assuma. Né? Vamos seguir aqui. Tá? Citando Colossenses 2,9. Né? O cara que está na mesa com ele nem sabe o que ele está citando. Não cabe num livro. Livro cabe inspiração. E inspirações são circunstanciais, geracionais, momentâneas, são para um tempo e para uma hora, como eu expliquei. Inspirações são circunstanciais, momentâneas. Isso ele tirou do sovaco. Né? Até o Velho Testamento foi se reformando no curso de 1500 anos. Sim. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a única palavra de Deus absoluta é Jesus, isso parece heresia, eu não sei porquê. Se o pessoal diz que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, mas eles não suportam ouvir isso quando se choca. A gente não suporta. Não, o Caio fala, acho que ele tá abalando estruturas. Eles não suportam. Caio, tá todo mundo... Tu é só mais um, cara. Liberal, só isso. Né? Só isso, cara. Só mais isso. Não tem ninguém preocupado, não tá abalando estrutura. Cara, a vida que segue, cara, sabe? Tu virou isso, tu virou essa... Sabe? Essa máquina de escrever de uma tecla só, sabe? Vocês ficam falando, vocês falam só dos outros, vocês não têm algo a propor, o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo. Vocês precisam que alguém vá, fale de Jesus para uma pessoa, para aí vocês chegarem, entendeu? É triste ver isso, porque o Caio não é nem sombra de quem ele já foi. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui. Depois eu vou falar um negócio para vocês, tá? Com o objeto bezerro de ouro do culto maior, que é a Bíblia de capa a capa. É por isso que eu tenho A Bíblia de capa a capa é uma loucura, é uma produção de esquizofrênico, que é um bezerro de ouro da Igreja Contemporânea. Da Igreja Contemporânea e há muitos anos de adoração. Agora, tenta seguir a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e o próximo passo serei eu te internar como esquizofrênico. Bom, esse é o Caio de hoje. Eu quero comparar ele agora com o Caio dos anos 80. Então, ó, eu vou te dar o contexto aqui. O contexto, ele está falando
contra a teologia rema, que é a teologia do Kenneth Hagin, tá bom? Então ele mesmo vai explicar ali, ele não vai citar o Kenneth Hagin, obviamente, ele era um cara muito educado, mas ele está falando contra a teologia da palavra rema. Então ele mesmo vai explicar ali que os estudiosos, ele cita os estudiosos, ele cita... Cara, olha a diferença, tá bom? Acompanha comigo aí. Abre o Salmo 91, abre o Salmo 91 e diz assim, olha, está escrito, lê aqui, verso 9 em diante, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então pula do templo, por aqui, pula da torre, que está escrito, a palavra do Senhor não falha, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é rema, a palavra do Senhor está dita, reivindica a palavra, determina que assim será, toma posse agora, decreta que os anjos vão vir te pegar e pula. Que coisa bonita. Está cheio de fé isso aqui. Como muita coisa que eu vejo acontecendo hoje em dia em volta de nós. Muito bom, muito bom. Aí o sujeito pula. Vamos lá. A cara do homem. Em nome do Salmo 91 e da palavra infalível de Deus, eu decreto que a palavra vai se cumprir. Aí ele pula. Lá, se arrebenta lá embaixo. Pregava muito, né? Se ele der a sorte de morrer, aí ele amanhece no céu, não lembra de mais nada, de que foi uma estupidez que ele fez, né? Diz, ô Senhor, que bom que eu estou aqui, e o Senhor é misericordioso e longânimo, nem lembra ele que foi mesmo uma estupidez que ele fez, por isso que ele está no céu, deixa tudo para lá. Agora, se ele dá o azar, desculpe usar uma palavra tão pagã, se ele dá o azar de não morrer, aí ele fica lá embaixo, assim, perna quebrada, todo arrebentado, pino para todo lado, pé estirado no hospital, com uma crise teológica enorme. Enorme. Meu Deus, a palavra não se cumpriu. Não é a palavra, não é a palavra, perdão, Jesus, sou eu que sou um desgraçado. Eu que não tenho fé, que sou um verme cínico. Eu que não presto, meu pastor lá da minha igreja tem razão. Que ele decreta e com ele acontece. Ele diz e faz, mas eu aqui não presto. Aí depois diz, eu não sou tão ruim assim, não. Afinal eu pulei. Eu pulei, o que foi? Foi o paraquedas que não abriu, defeito de fabricação, qual foi o problema? A crise, a angústia acaba no gabinete pastoral de um outro pastor. Não é? Acontece todo dia. Nesses dias, cada vez mais. Escute. Especialmente porque nos dias de hoje se inventou uma teologia que tem muito pouca base bíblica. É aquela que diz que há duas palavras no Novo Testamento para diferenciar palavra de palavra. Então eles dizem que existe a palavra logos, no grego, que é a palavra eterna de Deus. Existe a palavra rema, que é a palavra apropriada, a palavra reivindicada, a palavra existencializada, a palavra momentosa, a palavra instantaneizada pelo Espírito, a palavra que é essa tua, que pode ser tirada do contexto, que não precisa ter nada a ver com a realidade anterior, ela é tua, você decreta, você toma posse, você faz com ela o que você quiser, ela vira uma palavra para você. Primeiramente eu devo dizer que no Novo Testamento os especialistas dizem a diferença entre logos e rema não existe. Existe logos, existe rema, mas são palavras sinônimas, usadas no contexto do Novo Testamento sinonimamente, sem essa diferença. E a segunda coisa que eu quero dizer é que tem muita gente quebrando a cara por causa dessa tal de palavra rema. Muita gente indo para o pináculo do templo, muita gente dizendo é minha, eu reivindico, é minha, e vai, pula e se arrebenta. Sabe por quê? Agora. Porque Deus tem uma palavra só.
Deus não tem duas. Não tem uma para a gente ler. Ele levanta a Bíblia. Com calma e uma outra para a gente ler com ansiedade. Não tem uma logos e uma rema. Ele tem uma palavra que permanece para sempre. A palavra dele. E essa palavra, gente, tem que ser lida com todo cuidado. Essa palavra tem que ser estudada com atenção. Essa palavra não é para a gente apanhar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, tentar manipular ao nosso bem prazer conforme um momento especial do coração. Essa palavra tem que ser estudada num contexto amplo. Não é ela que se submete ao meu momento, sou eu que me submeto à eternidade dela. Ah, cara! Ah, cara! Para de chorar, cara. Não é teatrinho gravando vídeo chorando. Sabe, não é nada disso, mas o coração chega a doer aqui, cara. Ah, cara, eu poderia comentar esse vídeo, assim, detalhe por detalhe. A forma como o Caio usa os neologismos, como ele vai criando palavras para explicar, ele era muito bom nisso, né? Ele com as roupinhas gordinho, cavanhaquezinho ali, né? Nessa época ele era ali viciado em leite condensado, né? Ele era mesmo. Ele sabe que eu sei. Por isso que eu digo, eu não tô aqui querendo brigar com o Caio. Né? Não é de mim, não sou ninguém. Mas, cara, E daí, veja, por que eu tô gravando esses vídeos? Uma pessoa no meu vídeo anterior, de ontem, ela botou assim, qual o problema? Foi o Gabriel Alencar. Qual o problema você mudar o pensamento com o passar dos anos? Mudar alguma questão filosófica ou teológica? Claro, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Caio é só um homem sujeito a erros e equívocos. Aí bota uns emoticons de risada, que as pessoas não conseguem escrever sem rir. Não sei por quê. Que babaquice, que choradeira. Não, cara. A questão, ele pode mudar, deve mudar, vai mudar. A questão não é essa. A questão aqui basicamente a seguinte. Ele diz que não mudou. Esse é o problema. E as pessoas acreditam. Ele sempre falou a mesma coisa, a igreja evangélica que mudou. Não. Se ele chegasse com esse discurso que a Bíblia não é a palavra de Deus lá nos anos 90, ele não ia ser ouvido por ninguém. Ninguém ia ouvir ele. Nisso, o evangelicalismo está certo. O evangelicalismo não está errado em tudo. O evangelicalismo tem os seus erros? Tem. Mas nisso, o evangelicalismo está certo. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Ah, mas a palavra de Deus não é... A Bíblia não é a palavra de Deus. Tá, beleza. Quem então decide? Quem decide o que é cânon e o que não é? Quem vai decidir? É o Caio? É o Caio. Quem decide? Não, é o Antigo Testamento. Tá, mas eu já vi o Caio Fábio falando que Romanos 9, Paulo estava delirando. Então nem no Novo Testamento. Então no Novo Testamento teria que tirar coisas. Se torna um marcião. E aí, vai fazer o quê, cara? Então, sabe? Mas beleza. Mas tem um comentário aqui que eu queria, no meu vídeo anterior, eu queria que vocês prestassem atenção. John Ventura. E eu falei, ó, muito obrigado pelo comentário, gravarei mais um vídeo sobre ele hoje. Fique atento no meu canal, citarei teu comentário. Eu falei pro John Ventura que eu ia citar o comentário. Então vamos lá, rápido. É a primeira vez que eu vejo alguém criticando o Caio demonstrando algum amor. Concordo contigo. As pessoas querem criticar o Caio Fábio e falta humanidade nelas. Falta amor, respeito. Ah, não tem que ter respeito por esses hereges, blá, blá. Calma, é que você não conhece quem foi o Caio Fábio. Então assim, vai confrontar, tem que pegar pesado, ele não é um guri, ele é um homem. Tem que pegar pesado o que ele tá falando hoje. Mas precisa fazer também menção a algumas questões. Vamos lá. Eu creio que ele precisa muito do nosso amor. É um homem que dedicou a vida inteira ao evangelho. Fato. Que poderia ter crescido muito em poder. Poderia. Riquezas, se quisesse. Mas abriu mão de convites políticos. Convites políticos para ser um político, concordo. Mas de andar com político, não. Andou com Lula, né? Andou ali, acho que era com Betinho, né? Não era o Viva Rio, era alguma coisa Rio que teve nos anos 90, né? Andou com a Beautiful People ali, né, do Leblon, essa galerinha aí. Ele era o pregador dessa galera, tá? Mas ele abriu mão, sim, de oportunidades financeiras para se dedicar ao evangelho, concordo.
Abriu mão de muito dinheiro. Caio Fábio abriu mão de muito dinheiro, concordo. Só conhecer de cara evangelho, só conhecer de que família ele veio. E você chega a essa conclusão fácil. Concordo, João Ventura. Eu concordo. O pai do Caio era um homem muito íntegro, era um pastor presbiteriano, um homem cheio do Espírito, tá? Então, a qual o Caio Fábio tinha e tem muito respeito. Tá? É um homem que fez muito pelos evangélicos do Brasil, concordo. A pessoa através da fábrica, e pessoas através da Fábrica de Esperança e muito mais. Cara, a Fábrica de Esperança foi algo fabuloso. O Caio Fábio tinha tanto nome que a Brahma patrocinou o Caio Fábio. E daí, tipo, ele, cara, falou com o pessoal da Brahma, vocês não poderiam, talvez aí, a Guaranás Brahma me patrocinar, e patrocinaram. Né? Então, o trabalho dele, Fábrica de Esperança, era fenomenal. Foi um local, que, se não me engano, que teve, não sei se foi uma chacina ou foi um incêndio, que morreu crianças, pessoas, e ele pegou o local, ele ressignificou o local, e ele começou a dar aula, fazer aulas de computação, esporte, dentro de uma favela lá no Rio. Fábrica de Esperança, o nome também fabuloso, tudo. A galera ajudava ele. E ele tentou frear todo o movimento da prosperidade usurpadora de hoje, concordo. Foi por isso a Igreja Universal batia muito nele, muito nele. Ponto negativo do vídeo pra mim se trata só da hora de falar do pecado que ele cometeu. Não se joga essas coisas na cara, é feio. É uma coisa errada aos olhos de Deus. Não devemos atirar pedras em ninguém. Primeiro, John, eu não tô atirando pedra. Atirar pedra é atirar pedra, cara. Vamos parar com isso, vamos dar um nome correto pras coisas. Ah, ficar jogando pedra. Não joguei pedra, eu fiz uma crítica, tá bom? E além do mais, nem acho que isso foi que levou ele a mudar em muita coisa. Foi, cara, foi. Nenhuma ortodoxia resiste a uma amante na vida do pastor. Tá? Então, assim, isso uma coisa vai levando a outra. Tá bom? E que Deus os guarde. E eu não tô dizendo que ele não poderia se levantar. O problema não é que... O problema aqui não é que o Caio caiu. Isso é um problema, mas não é o grande problema. O problema é que ele nunca se levantou. Tá? Grava isso que eu tô dizendo. O problema não é que ele caiu. Apesar disso ser um problema, mas não é o problema. O problema é que ele nunca se levantou. Mas o abandono dos que ele dizia ser dos seus, dos cristãos, após principalmente o erro e a permissividade que os líderes evangélicos, por outro lado, tiveram com o que era errado, com as teologias infames, enquanto o relativizavam, levou ele ao estado em que está, até profunda tristeza e talvez um certo rancor. Concordo, tua leitura é correta. Por isso, inclusive, eu já vi programas dele chorando quando começou a falar sobre isso. Eu já vou falar sobre isso aqui, gente. Também acho que, por vezes, ele está sendo contraditório com ele, sim? Com o que ele mesmo acredita. Pois também compartilho do pensamento que tem coisas que ele fala que nem ele mesmo concorda, no mínimo, totalmente tentando ser mais bom com o pessoal. Mas daí ele é um mentiroso, né? Então eu fico feliz em ver um vídeo como esse, em que se aponta questões com amor, embora, repito, discordo da ênfase do adultério. Isso já tem quase 30 anos e já resolveu com quem errou e que tinha que resolver. Concordo, ele resolveu isso. Amo de coração o Caio, eu também amo. Pode não parecer, eu também amo. Mas em respeito ao Caio, em respeito àquele cara lá dos anos 90, eu queria ter uma máquina do tempo, voltar e conversar com ele, ter um tempo com ele. Obviamente ele não se encaixava nos padrões exatamente presbiterianos, né? Ele foi sempre um autodidata, curioso. O ponto em questão é que ele se torna hoje nessa coisa que ele está hoje e que, cara, eu queria tanto que houvesse arrependimento da parte dele. O que acontece é o seguinte, cara, acontece toda desgraça na vida dele, né? Pecado, tudo, casamento ruim, né? Eu me lembro do Caio pregando, falando, tem que ter moral, tem que ter moral, tem que ter moral. Ele é uma pregação para pastores que ele tá com... eu não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, porque eu gravei um outro vídeo e tive que cancelar. Então se eu falei ou não, o Michael tira depois aí. Mas é um vídeo que ele tá com um coletezinho de lã, né, bem gordinho, pregando. Os pastores que traem suas mulheres, abandonam seus lares. Aí quando vê, ele vai acabar o casamento dele com a Dalva. Isso é muito triste. Quem amava, quem via a vida dele ali,
né? O ponto não é esse, mas esse não é o ponto. Tragédias, pecados, isso ocorre por toda a Escritura, né? A questão não é a queda, a questão é nunca se levantar. A questão é assumir o púlpito e dizer eu caí para cima, né? Então nessa mágoa que ele tem com muita gente que sacaneou ele, quando ele vem nos vídeos que ele voltou há uns anos atrás, eles foram meus sátrapas. E eles ficaram perguntando quem vai ficar com o que do Caio, né? Isso foi muita maldade que fizeram com ele. Muita maldade. Muita, muita maldade. Cara que ele ajudou. Cara que ele ouviu confissões. Meu amigo, o ministério pastoral, ele é terrível. Mas não foi só o Caio que passou por isso. Outros pastores passaram por isso. Tá bom? E é errado, obviamente, o que fizeram com ele. Junto com isso, teve a morte do seu filho, do Lucas, que é uma tragédia terrível. Tu ouve ele contando, menino crente, menino que abandonou as drogas. Quando ele se envolveu com drogas, o Caio estava lá. O Caio conta uns casos assim, do menino tá drogado e ele levava o menino para dentro do mar e dizia, vive, meu filho. Aí o menino morre num acidente, se não me engano, de carro. Foi para uma festa, enfim, eu nem quero entrar nesse mérito porque isso é uma dor muito grande, né? Então, essas coisas amargam o homem, destroem um homem, né? E obviamente o diabo entrou aqui, cara. Aqui o diabo entrou por quê? O pecado foi real, a tragédia foi real, mas a forma como muitos caras tentaram conduzir a disciplina dele é aquele sentimento, agora eu vou falar, agora eu vou botar ele no lugar dele. Muita gente invejosa, muita gente maldosa, muita gente querendo aquele lugar, muita gente querendo aquela plataforma para si, não tendo o tamanho do Caio, não tendo o conhecimento do Caio, não tendo, sabe, o carisma, por assim dizer, a unção que ele tinha, mas invejava ele naquele lugar. Pessoas que estavam ali lambendo os pés dele como grandes ajudantes e quando acontece isso, mostram quem realmente são. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós temos pessoas assim ao nosso redor. Todos nós. E esse é um dos motivos porque muitos pastores às vezes não se sentem seguros de confessar os seus pecados. Porque tem gente esperando para detonar suas vidas. E nisso aqui, é nesse momento que eu acredito que quem critica o Caio Fábio não tem humanidade. Óbvio, ele é um homem. O que ele falou ali naquele vídeo ali, compara. Ali, meu velho, desce o cacete. Sem dó nem piedade. Ali tem que descer o cacete. Agora, não, esse cara é um lixo, esse cara não Calma. Conheça a história dele. Aí você vai ver. Por isso que tem que falar com respeito. Diferente de muitos caras que tentam ser a cópia dele. Por exemplo, o Ed Renekiewicz tenta ser a cópia do Caio. Mas não é. Não é. E quem... porque tem pessoas que dizem, o Kiewicz fala muito bem. Cara, não compara, meu. Não compara. Pregar, sumir um púlpito e pregar é o que o Caio fazia. O Caio era um pregador do evangelho. No livro dele, o Confissões de um Pastor, agora o Nicodemos lançou um Confissões também, né? Enfim, no livro do Caio, na abertura do livro, não me lembro quem é que faz a dedicatória ali, fala quem é esse homem que prega numa favela, batiza o governador do Rio, depois está dando uma reportagem na rádio, na TV, enfim. O Caio Fábio, tô parecendo Temer aqui. O Caio Fábio, cara, ele diferente. Nós tínhamos uma voz que entrava em todos os ambientes do Brasil. Ambientes tradicionais, pentecostais, carismáticos, neopentecostais, reformados. O Caio Fábio entrava em todos os ambientes e respondia, falava muito pelos evangélicos. Eu concordo com o John Ventura, ele fez muito pelos evangélicos do Brasil. A Globo perguntava para ele, né, ele mesmo fala, a Globo perguntava para mim sobre o pum do Bush. Então, quando eu digo aqui que o Caio hoje engana essa galerinha, esses podcasts de hoje, porque eles não conhecem as pregações do Caio. Mas eu me lembro, Cama Curta, Bumerangue da Culpa, Drama de Absalão, Veneno na Panela, e entre outros. Juventude, Tempo Estratégico, quando ele fala sobre José, é um sermão que eu tinha em uma fita cassete, nunca mais achei.
Quando eu era garoto, moleque, muito preguei aquele sermão. Preguei. Era sobre José. Pra mim, até hoje, eu acho que o Marco Feliciano tirou o sermão dele sobre José desse sermão do Caio. Aquele sermão clássico do Feliciano, né, sobre José, pra mim o Feliciano tirou desse sermão do Caio. Ou se inspirou nele, né? E é normal isso, tá bom? Enfim, cara, tipo... E quem vê isso e vê esse tipo de coisa, não tem como, cara. Não tem. E muitas pessoas não vão ver esse vídeo até aqui. Vão ver só os primeiros minutos do vídeo. E vão querer sentar o sarrafo no Caio, ou vou ficar contra mim. Não tô entendendo a crítica toda que eu tô fazendo. A minha crítica se resume a um ponto. Caio Fábio não é mais a mesma pessoa. E em respeito àquele Caio Fábio, aquele gordinho, cheio do Espírito Santo. Aquele ali, cara. E se um dia o Caio ver esse vídeo, eu quero dizer, Caio, ali tu era poderoso, cara. Eu acredito que ali talvez tu não estava tão feliz. Eu acredito que tu era muito exigido. E, cara, enfim, passou coisas que nenhum homem quer passar. Tu sofreu. Tua vida é uma vida de sofrimento mesmo. Mas talvez tenha um momento para o arrependimento aí. Às vezes eu acho, gente, o Caio muito orgulhoso, né? Não vai ouvir um moleque que nem eu. Ah, não, esse garoto aí. Apesar de eu não ter nascido ontem, né? Eu tenho um tempo de vida aí. Mas ele não vai ouvir, né? Enfim. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Mas ali, ali o Caio Fábio era poderoso. Ali era poderoso, cara. Ele era uma voz. Confrontava os de fora e os de dentro. Hoje, ele só quer confrontar um lado. Mas ali ele era um profeta. Ele era um profeta, cara. E como disse certa feita o Ariovaldo Ramos, num período de lucidez, profeta não vai em festa de rei. Profeta não vai em festa de rei. Mas todos esses caras acabaram indo pelo caminho que eles condenavam, cara. Todos eles. Que eu penso, olho pra mim, eu não dou a unha desses caras. Né? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Ah, esse vídeo aqui é mais um desabafo. Tá bom? Lembrando vocês que hoje encerra o Clube da Luta aí. A inscrição no Clube da Luta. Você que tá lutando contra a pornografia, tem até a meia-noite para se juntar a nós. Tá bom? Link na descrição. Eu tenho uma comunidade de homens também. Você que quer aprender a escritura, como ser um homem de Deus, junte-se a nós. Tá bom? Valeu!